os escultores, os diretores de Hollywood tentaram retratar o rosto dele, mas um dia todo aquele que é salvo, né, terá o privilégio. Você que está na internet aí, se você for fiel, você vai poder ver Jesus como Ele é. Privilégio, né? Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 90. Vamos, Salmo 80, melhor dizendo, 80. Vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Livro dos Salmos, número 80. Lembrando que Salmo não tem capítulo, né? É música. Diz assim a palavra do Senhor: dai ouvidos, ó pastor de Israel, tu que guias José como um rebanho, tu que habita entre os querubins, resplandece diante de Efraim e Manassés, agita a tua força, e diante de Efraim, Benjamim e Manassés, agita a tua força e vem salvar-nos, ou salva-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faz brilhar a tua face, e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, por quanto tempo ficarás zangado contra a oração do teu povo? Tu os alimentastes com pão de lágrimas, deste-lhes lágrimas para beber em grande quantidade. Tu crias contendas aos nossos vizinhos, e os nossos inimigos riem entre si. Faze-nos voltar novamente, ó Deus dos exércitos. Faz brilhar a tua face e seremos salvos. Tu trouxeste uma videira do Egito, expulsaste os pagãos e a plantaste. Preparaste um lugar diante dela e a fizeste aprofundar as raízes, e ela preencheu a terra. Os montes foram cobertos pela tua sombra, os seus ramos foram como cedros graciosos. Ela enviou os seus ramos ao mar e os seus galhos ao rio. Então por que quebraste-lhes as suas sebes, para que todos os que passassem pelo caminho lhe arranquem algo? O javali da floresta a desperdiça, o animal selvagem do campo o devora. Retorna-nos, te imploramos, ó Deus dos exércitos. Ora para baixo do céu, contempla e visita esta videira, e a vinha que a tua mão direita plantou, e o galho que tu fizeste forte para ti. Ele está queimado pelo fogo, ele está cortado, eles perecem à repreensão do teu semblante. Esteja a tua mão sobre o homem da tua mão direita, sobre o filho do homem, a quem fizestes forte para ti mesmo. Assim nós não voltaremos de ti. Vivifica-nos e nos chamaremos pelo teu nome. Faze-nos voltar novamente, ó Senhor Deus dos exércitos. Faz brilhar a tua face e seremos salvos. Glória a Deus por esse salmo aqui, que é um salmo do salmista Asaf, que provavelmente não é o Asaf dos dias do rei Davi. Deve ser um outro Asaf que viveu num outro tempo, a não ser que seja o mesmo Asaf, mas essa palavra seja profética, ou ele estava cantando esse salmo sem saber, mas era uma profecia, porque destoa dos dias do rei Davi. Esse salmo, se os irmãos olharem aí nas suas Bíblias, em cima, na epígrafe, vai ter aí fala o músico mor, o músico chefe, né?
Sozanim Edute. O que significa isso? Significa um cântico triste, de lamentação. E provavelmente esse cântico, ele era acompanhado por um instrumento de 6 cordas. E pode significar também lírio, fazendo uma alusão à própria igreja, que é o lírio dos vales e a rosa de Saron. Lírio dos vales e rosa de Saron não é o Senhor Jesus, é a igreja. Então, irmãos, esse salmo aqui é um salmo bem profundo. Eu estive lendo ele, dando uma olhada nele várias vezes, e eu percebi que nesse salmo ele é dividido. Os irmãos percebam que ele é dividido aqui em 3 partes. Se você olhar para o verso 3, o verso 7 e o verso 19, é justamente o refrão. Ele está dividido nessas 3 partes. O refrão no verso 3, no verso 7 e no verso 19. É aquilo que nós repetimos na harpa, por exemplo. É chamado de coro, né? O refrão está em negrito na sua harpa cristã, que nós cantamos a estrofe e depois repetimos. É exatamente o que está aqui no Salmo 19. E esse salmo, do verso 1 ao 3, ele traz uma lamentação pelo cativeiro, provavelmente o cativeiro babilônico. E depois, do verso 7, mais ou menos aí, do verso 7, ou do 4 até o 7, ele continua com essa lamentação. E depois do 8 até o 19, ele volta novamente a se lamentar, devido ao cativeiro, devido à tristeza. O próprio livro de Lamentações, de Jeremias, é uma lamentação por causa do cativeiro babilônico. Então, irmãos, esse salmo aqui, ele é um salmo muito interessante. Ele começa falando sobre o pastor de Israel. Quando a gente olha para esse texto aqui no verso 1, ele vai chamar Israel de José. Por que ele está fazendo isso? Porque o povo de Israel no Egito, quando estava ainda no Egito, antes de sair, eles eram conhecidos como os descendentes de José, porque foi através de José, através de Jacó ter ido morar com seu filho José no Egito, com seus irmãos, ocupando ali um lugar que é chamado Terra de Gósen, ou Delta do Nilo. Eles eram conhecidos como descendentes de José. Então percebam que esse texto do verso 1, os irmãos podem anotar na sua Bíblia aí, ele tem um paralelo com o capítulo 49 do livro do Gênesis, quando Jacó, nos seus últimos momentos, ele está dando uma bênção para todos os seus filhos, e a partir lá do verso 22 em diante, ele começa a falar de José, e ele diz: José é um ramo frutífero, porque os seus galhos se estendem por sobre o muro, ele está plantado junto à fonte. E ele vai citar o pastor lá também, como o salmista cita aqui. E no verso 1 ainda aqui, ele diz assim, que o Senhor, ele está entronizado, ele está entre os querubins, numa alusão ao trono de Deus no céu e à arca da aliança, o propiciatório, que era um protótipo do trono de Deus. A tribo, vocês percebam que no verso 2, ele fala assim, ele diz que, no verso 1 ele diz que eles estão entre os querubins, ele está entre os querubins, resplandece. Verso 2, diante de Efraim, Benjamim e Manassés, agita a tua força e vem, salva-nos. Por que ele está citando essas 3 tribos? Porque Efraim e Manassés são filhos de José, e Benjamim é filho de Raquel, que era a mesma mãe de José. E essas 3 tribos, quando se desmontava o tabernáculo e eles seguiam pelo deserto, essas 3 tribos eram as 3 primeiras que iam bem próximo da arca da aliança, atrás, bem próximo da presença de Deus. E é assim que nós devemos andar, próximos da presença de Deus. Não podemos nos afastar nem um pouquinho, nem por um minuto sequer. Temos que estar cada vez mais próximos da presença de Deus, que aqui era tipificado pela arca. Porque quando as tribos saíam, elas saíam de 3 em 3, formando um grupo de 12, no formato de cruz. E essas 3 tribos iam após a arca da aliança, bem próximo.
próximo à presença de Deus. Aonde você quer estar, irmãos? Próximo à presença dele ou distante dele? Buscá-lo e se aproximar mais dele ou ficar mais atrás? Nós precisamos nos aproximar da presença de Deus. Mais uma vez eu falo aquilo que Moisés falou quando era necessário eles saírem, e Deus disse: eu vou mandar um anjo com você, Moisés. E ele disse: não, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Porque sem a presença de Deus, irmãos, nós não conseguimos. Sem a presença dele nós somos vazios, né? Atente para o Salmo 80, o verso 3. Aqui ele vai citar pela primeira vez o refrão: faze-nos voltar, ó Deus, e faz brilhar a tua face, e seremos salvos. Ele não está pedindo aqui, observe que eles estão, provavelmente ele está falando do cativeiro babilônico, mas ele não está pedindo para voltar do cativeiro. Ele está dizendo assim: faz-nos voltar a tua face, brilha, Senhor, a tua face, e seremos salvos. Ele está entendendo aqui que o mais importante é ele estar na face desse Deus. Quando nós oramos, nós buscamos a face de Deus. Jesus, quando orava, ele buscava a face de Deus, porque ele não estava mais lá na face de Deus, ele agora estava aqui como homem, e ele precisava se aproximar da face do Pai, e ele buscava. Quando nós oramos, quando nós cultuamos, quando nós nos reunimos, quando nós buscamos estudar a palavra de Deus, quando nós consagramos a nossa vida, quando estamos congregados, estamos buscando a face do nosso Deus. Por isso que é inadmissível que os cristãos, que os servos de Deus não congreguem, como eu coloquei hoje lá, né? A não ser por doença, ou então por um motivo de força maior, nós não estarmos congregados. E quando às vezes nós estamos doentes, né, Danilo? No hospital, nós queremos estar na igreja, porque é o melhor lugar, irmãos. O melhor lugar é estar congregados. Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de muitos, congregados, juntos, né? A igreja precisa estar junto, é o corpo, não pode estar separado. E ele está dizendo aqui nesse refrão: faze-me voltar, ó Deus, e faz brilhar a tua face, e seremos salvos. Não importa onde nós estamos, não importa se estamos no cativeiro, não importa se estamos no hospital, não importa se estamos doentes, não importa onde nós estivermos, se nós não tivermos condição de estar na igreja, mas se a face do Senhor estiver próximo, se nós estivermos buscando, sentindo a sua presença, nós seremos salvos das situações adversas, seremos salvos das dificuldades, seremos salvos das perseguições, seremos salvos do desânimo, seremos salvos da depressão, seremos salvos da angústia, seremos salvos das enfermidades, seremos salvos da tristeza, seremos salvos, irmãos, dos problemas que nos cercam a todo momento. A face de Deus é a solução. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz no verso 4: o Senhor Deus dos exércitos, ó Senhor Deus dos exércitos, quanto tempo ficarás zangado com a oração do teu povo? Irmãos, preste atenção nessa expressão do salmista. É um cântico triste, é um cântico de lamentação, é um cântico de tristeza profunda pelo cativeiro, as circunstâncias adversas. Porque, irmãos, quando nós erramos, quando nós transgredimos a lei de Deus, transgredimos os princípios de Deus, é natural que Ele se ire conosco, é natural que Deus fique em silêncio. Mas os irmãos perceberam que o texto está dizendo que Ele está irado com a oração do seu povo? Você já parou para pensar isso, irmãos? Irado com a oração. E eu pergunto aqui para todos nós nessa noite: como está as nossas orações? Elas estão atingindo o objetivo? Elas estão chegando diante do nosso Deus como cheiro suave, para que haja resposta? Segundo Apocalipse 5:8, as orações no Novo Testamento é o incenso
que chega ao trono de Deus. Em Apocalipse 8:5, a Bíblia diz que as orações são misturadas com incenso. É tirado o incenso do incensário de ouro que está diante do trono de Deus, e depois que essas orações chegam lá, passam pelo filtro das taças dos 24 anciãos, e então elas são respondidas. O anjo pega o incensário de ouro e atira na terra, e então ouve-se voz, trovões e relâmpagos, que é a resposta das orações. É a maneira que Deus respondia para Moisés no Monte Sinai, é a maneira que Deus responde ao culto pentecostal, é a maneira que Deus responde às orações, quando essas orações estão de acordo, os elementos necessários estão inseridos nessas orações. Mas muitas vezes nós oramos, não há resposta, o céu está de bronze, Deus está em silêncio, Deus nos conduz para o cantinho do silêncio, assim como às vezes nós conduzimos as crianças, para o cantinho do castigo. Deus também nos conduz, porque somos filhos e às vezes somos rebeldes, desobedientes. Deus não responde a oração, a nossa oração fica pesada, Deus se ira com as nossas petições, porque às vezes nós somos egoístas e não oramos como convém. Porque às vezes, também, nós só pedimos, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu quero aquilo, eu quero, faz, me dá, responde, eu preciso, mas nunca talvez nós dizemos assim: Tu és grande, Senhor, na oração, eu te magnifico, eu te louvo, eu tributo a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Quanto tempo faz que nós não oramos, irmãos, e dizemos assim: Senhor, a oração agora não é pedindo, a oração agora é tributando louvor ao Senhor, é te adorando, te magnificando, dizendo que o Senhor é altíssimo, que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor é o Deus vivo, o Senhor é o Deus da esperança, o Senhor é o Deus da resposta, o Senhor é o Deus da Bíblia, é o Deus de Israel, é o Deus que fez o mar, a terra, as estrelas, os peixes, todos os animais, a biodiversidade. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Essa oração está faltando. Às vezes Deus fica irado com as orações, e Ele está dizendo: até quando ficarás zangado com a oração do teu povo? Verso 5: Tu os alimentastes com o pão de lágrimas, e destes lágrimas para beber em grande quantidade. Pão de lágrimas, você já viu pão de lágrimas? Eu já vi de farinha, pão de leite, pão de cevada, mas pão de lágrimas, sabe o que significa isso, irmãos? É aquele momento que nós choramos sempre, até quando estamos no momento da refeição, as lágrimas estão caindo, não cessa, a tristeza está se abatendo sobre nós. Vai comer, está chorando, vai tomar banho, está chorando, vai beber água, está chorando, o cálice de lágrimas vai se enchendo, Agora eu vou fazer minha refeição, café da manhã, chorando. É isso que estava acontecendo com a nação eleita de Deus, o povo escolhido por Ele, o povo de Deus, os crentes, irmãos, porque a nação de Israel é a noiva do Senhor Yahvé, do Senhor Jeová, e a igreja é a noiva de Jesus. Nós somos o povo de Deus agora, nesse momento. Não obstante Deus ainda tenha história, negócios para tratar com Israel, mas nesse momento Ele trata conosco, o Israel espiritual, a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo. Então, irmãos, como que está o teu coração aí? Está chorando toda hora? Está comendo pão de lágrimas? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, bem presente na angústia, torre forte é o nome do Senhor, o justo correrá para ela e estará em alto retiro. Então entregue o teu caminho a Ele, deixa Ele cuidar das tuas lágrimas, deixa Ele cuidar da tua tristeza, entregue a tua família nas mãos dEle, entregue os teus negócios, deposite, fundamente, solidifique tudo o que você conhece e tem diante dEle. Tenha Ele como a tua fortaleza, tenha Ele como a tua resposta, como a tua solidez. A tua esperança precisa estar nele, e as lágrimas cessarão, e a alegria chegará. O tempo de cantar, como diz os profetas, O tempo de cantar chegou, como diz lá em Cantares. Glória a Deus. Verso 6: Tu crias contenda com os nossos vizinhos, e os nossos inimigos
riem entre si, né? Riem de quem? De nós. A Bíblia está falando aqui dos moabitas e dos amonitas, dois inimigos que batiam palma quando eles viam a derrota de Israel, quando eles viam Israel sem conseguir colher os frutos da terra, quando eles viam Israel perdendo a guerra, subjugados, esses inimigos. Então pensa aí, quantos inimigos? Eu penso que o inimigo da igreja deve ser o diabo sempre, né? Mas quantos inimigos que às vezes riem de nós, riem dos nossos problemas, das nossas dificuldades, querem a nossa derrota, querem que nós tenhamos mais e mais problemas. Quantos talvez já pensou aqui em Colina que essa igreja já deveria ter fechado? Quantos e quantos? Mas o Senhor até aqui, não porque nós somos bons, né? E nem merecedores, mas porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos dado escape, a sua mão tem nos conduzido, Ele tem preparado o necessário, Ele tem cuidado dos detalhes, Ele tem usado pessoas, Ele tem trabalhado na mente das pessoas, Ele tem enviado socorro de um lado e de outro, Ele tem provido, porque Ele é o Deus da provisão, o Jeová Jirê, e Ele nunca deixa faltar. Ele sempre tem preparado para que essas portas estejam abertas, e para que o nome dEle seja glorificado aqui, para que nós venhamos pregar sua palavra, sempre falando que Ele realmente é o Salvador, que a sua palavra é séria, correção, como nós sempre ouvimos aqui, Ele tem nos sustentado, porque Ele é bom, e a sua misericórdia estende-se para sempre. Glória a Deus. Verso 7, ele volta no refrão: faze-nos voltar novamente, ó Deus dos exércitos, faz brilhar a tua face, e seremos Deus de quem? Dos exércitos. Sabe por que ele está dizendo Deus dos exércitos? É porque ele está falando sobre uma palavra chamada Manaim. Manaim foi Jacó que viu. A palavra Manaim significa dois exércitos, um exército terreno e um exército celestial. Deus é o Deus dos exércitos do céu e da terra. Deus manda nos exércitos do céu e nos exércitos da terra. Deus manda no céu, nas estrelas, e manda aqui. Quando ele diz para Abraão: conta as estrelas, conta a areia do mar, ele está falando sobre bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Da tua descendência, Abraão, surgirá pessoas notáveis, surgirá pessoas cientistas, astrônomos, surgirá pessoas que conhecem, que dominam a física, a ciência, que dominam a biologia, a química. Eu levantarei pessoas notáveis da tua descendência. Estou me lembrando aqui de um, irmãos, que é considerado o pai da física, o notável Albert Einstein, que ele era crente, era temente ao Senhor, e ele, um dia, quando alguém na sala de aula disse que Deus não existia, e que Deus havia inventado o mal, ele ainda garoto, ele desafiou aquele professor, e disse para ele que Deus existia, e que Deus não havia inventado o mal, mas o que fazia nós enxergarmos o mal, era a ausência do bem. E aí, o professor disse para ele: você está me desafiando, menino? Qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Albert Einstein. Então, irmãos, Deus levantou grandes homens, Isaac Newton também, o pai da física, que também estudava a Bíblia, estudava escatologia, e outros homens que nós poderíamos citar aqui, da descendência de Abraão, homens que fizeram um grande marco na história, lideraram exércitos, como o próprio Josué e outros. O nosso Deus é o Deus dos exércitos, do céu, da terra. Os exércitos celestiais estão ao serviço dele, e a serviço da igreja, segundo a ordem dele. Então, nesta noite, se você é um crente pentecostal, um crente que teme esse Deus, glorifica, exalta, magnifica o nome dele. Se você sentir no teu coração, fale em línguas estranhas. O culto é pentecostal nessa noite. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batize no Espírito Santo, em breve voltará. Você aí na internet, o nosso Deus é o Deus vivo, Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Verso 8: tu trouxestes uma videira do Egito, expulsaste os pagãos e plantaste. Glória a Deus. Preparaste um lugar diante dela,
e fizeste aprofundar raízes, e ela preencheu a terra. Olha aqui, irmãos, que videira é essa que ele está falando? Que nações são essas? Que pagãos são esses que ele expulsou? São as 7 nações que ele expulsou da terra de Canaã, quando Israel tomou posse. Os heteus, os jebuseus, os ferezeus, os amorreus, todos aqueles eus que tinham lá, foram expulsos para que Deus plantasse Israel naquela terra. A videira, Israel também é considerada videira, não só figueira. Agora observe, irmãos, a Bíblia está dizendo que Deus plantou Israel. Deus quem plantou essa nação, essa árvore, não nasceu ali por acaso, não é nativa dali, foi plantada. Quando nós vamos para o Salmo 1, como é que a Bíblia diz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Nem anda segundo o conselho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore que nasceu, não, plantada junto a ribeiro de águas, as folhas não caem, porque tem água suficiente. Deus quem plantou, como essa videira, foi Deus quem nos plantou na sua presença, como Ele plantou o jardim do Éden, ou no Éden. Então Deus, nós não nascemos, quando nós nascemos, nós estávamos distante dEle, não estávamos ligados nele, mas Ele nos plantou. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz que nós somos enxertados na videira, e nós, na oliveira, né? E nós estamos ligados nele. E no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, ele disse: eu sou a videira, meu pai é o lavrador, e vós sois as varas. Como Ele plantou essa nação, Ele plantou a sua igreja, e Ele cultiva a sua igreja. Paulo diz que nós somos plantação dEle, lavoura dEle. Ele rega, Ele cuida, Ele coloca os nutrientes necessários, Ele tem amor na videira, a sua igreja, a sua plantação. Fazemos partes dessa igreja, somos corpo dEle, e nesta noite Ele está dizendo que nós estamos plantados. A água é a palavra de Deus. Se você recebe esta palavra, você sai daqui nutrido, suas folhas não cairão, você dará fruto na estação própria, tudo que você fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, não tem estabilidade, não tem solidez, mas a igreja está plantada, está sólida, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Glória a Deus. Dá glória aí, irmãos. Glória a Deus. Cadê os crentes que dão glória a Deus? Será que eles já chegaram? Glorifique esse Deus, Ele é digno, né? Observem o que a Bíblia vai dizer no versículo 10. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os seus ramos como cedros graciosos. Ela enviou os seus ramos ao mar, e os seus galhos ao rio. Expansão de Israel em todas as áreas, até o mar. Comércio que Israel fazia com outras nações agora. A solidez de Israel, a expansão, os cedros graciosos, os ramos se estenderam. Olha como tem um paralelo com Gênesis 44. José é um ramo frutífero, seus galhos se estendem por sobre o muro. Isso que para nós aqui agora, isso fala de missões, irmãos, de evangelismo, de frutos além da fronteira, né? Dar resultado. Eu não gosto dessa palavra que tem hoje aí, pragmatismo, mas nós precisamos dar resultado no reino de Deus, sim. E esse resultado não é dinheiro, não é construir grandes catedrais. Esse resultado são almas para o reino de Deus, pessoas arrependidas chorando e dizendo: só o Senhor é Deus. É isso, irmãos. Ela estendeu. Se Israel cresceu tanto, Danilo, se Israel ficou tão sólido na terra, agora observe o verso 12. Então por que quebraste-lhes as suas sebes, para que todos os que passassem pelo caminho
lhe arrancasse algo? Isso aqui significa que Deus tirou a proteção de Israel. Sebes são anjos, cerca viva. Porque quando a gente lê o capítulo 5, irmãos, preste atenção nisso que eu vou falar, que isso aqui é muito importante. Quando nós lemos o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, ali existe uma instrução de como se fazia ou se construía uma vinha. Como era? Se escolhia um lugar, principalmente um lugar um pouco mais alto, e ali eles lavravam a terra, plantavam a vinha, faziam um lagar no meio, que era onde se pisava as uvas, e se colocava uma torre de observação, para olhar se não via inimigos de longe, e colocava uma sebe, que é uma cerca viva, para não entrar animais, principalmente javalis, que eles eram comuns ali, naquela região. Está pensando que javali é coisa de agora? Não. E eles, o que javali faz, irmãos? Destrói, come porcaria, né? O que tem de javalis tentando invadir a obra de Deus, trazer porcaria, trazer comida ruim, destruir as coisas. Mas o Senhor coloca os anjos acampados ao redor da sua vinha, da sua igreja, da sua plantação. Agora que Deus tirou a proteção, irmão, você já pensou? Tirar a proteção de uma fazenda onde tem uma grande plantação e soltar os javalis? O que acontece, hein? Destruição. Esse animal aqui na nossa região, por exemplo, ele não tem nem predador natural, virou uma praga, muito. E eles não só comem as plantações, mas eles comem os filhotes dos outros animais também. Eles estragam tudo, é terrível. Então, irmãos, observem, a Bíblia diz no verso 12, verso 15, aliás, 13: o javali da floresta a desperdiça, e o animal selvagem do campo a devora. 14: retorna-nos, te imploramos, ó Deus dos exércitos, olha para baixo do céu, contempla e visita esta videira. Verso 15: e a vinha que a tua mão direita plantou, e o galho que tu fizeste forte para ti. Vocês perceberam, irmãos, que o javali estava destruindo tudo? E Deus havia plantado essa vinha com a mão direita. Mais uma vez eu vou tocar, batendo uma tecla aqui. Você que está na internet aí, eu não gosto de política, mas não se envolva com a esquerda. Não se envolva, se você é cristão, não se envolva com a esquerda, porque a esquerda é uma ferramenta de Satanás. A verdade é essa. E todas as vezes que Deus levantou alguém para poder trazer um alento para o seu povo, ainda que seja pequeno, Ele levantou alguém da direita. Mais uma vez eu digo, ore pelo presidente da república, porque existem forças espirituais usando pessoas, instituições nesse país e até fora desse país, para derrubar o presidente da república e o presidente dos Estados Unidos, porque eles foram levantados pela direita, pela mão de Deus. Vamos orar, irmãos, isso é sério. Você já parou para pensar que tudo que vem de Deus vem da direita? Com que mão Deus plantou essa vinha? Direita. Jesus está sentado à direita do Pai, no seu trono. Eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Eu te sustento com a destra, com a direita da minha justiça. O lado direito é o lado de Deus, o lado esquerdo é o lado de Satanás. A Bíblia diz que na mão direita de Deus está, em Provérbios diz, está a prosperidade, a riqueza e a vida longa. Isso é sério. A direita, quando Jesus mandou os discípulos jogarem a rede, porque não havia pescado nada à noite, lance esta rede à direita. E Pedro disse: nós não pescamos nada, mas segundo a tua palavra eu vou lançar. E a Bíblia diz que quando eles puxaram, já não podia mais segurar a rede, de tamanha era a quantidade de peixe, porque tem que ser pela direita. É o lado de Deus, é o pensamento de Deus,
é o que vem de Deus, é o projeto, é o plano de Deus, é a construção que Deus constrói, é aquilo que Deus arquiteta para o seu povo, para a sua igreja, para a nação que teme a Ele. Precisa vir da direita, porque o conceito da esquerda, ele é diabólico, ele vem de Karl Marx, ele vem dos pensadores da esquerda que são ateus. E eu fico bobo, como é que pode cristãos se envolverem com a esquerda? Não dá para entender, né? Cristãos envolvidos com a esquerda. Tinha um pastor aqui em Colina, nunca mais ouvi ele, mas ele ficou com raiva de mim, porque um dia eu disse para ele: mas o senhor é crente? O senhor está envolvido com a esquerda? Eu não sei nem se ele está morando aqui mais, mas irmãos, isso é sério. Deus é o Deus da direita, sempre. Estou indo para o fim, acompanhe comigo aí. Verso 16, ele está queimado pelo fogo. O galho, você sabe o que é o galho? É onde tem fruto. Aquele galho que se estendeu do outro lado do muro, ficou queimado agora. Queimado pelo fogo. Você sabe o que é ser queimado pelo fogo? Fica sem ação, não tem ação nenhuma. A nação de Israel agora está subjugada. Nabucodonosor entrou em Jerusalém, invadiu, queimou as portas a fogo. Quando Neemias chegou na cidade, quando ele recebeu, no capítulo 2, no capítulo 1 de Neemias, que ele recebe a notícia, e ele diz assim, a Bíblia diz que quando alguém veio de lá e deu a notícia para ele, ele era copeiro do rei, e ele recebeu a notícia que as portas de Jerusalém estavam queimadas a fogo, os muros caídos, e a cidade totalmente subjugada. A Bíblia diz que ele chorou, e ele disse: os que ficaram lá, os nossos irmãos, estão no estado deplorável de miséria. É isso que estava acontecendo, irmãos. O que está acontecendo hoje, no meio cristão, no cristianismo, existem igrejas que estão entregues à mercê da miséria espiritual, da miséria doutrinária e teológica, porque não estão pregando aquilo que a Bíblia diz, inventaram evangelhos alternativos, inventaram palavras que a Bíblia não ensina, para poder agradar as pessoas. Estão queimadas a fogo, não tem porta de segurança, entra e sai quem quer e faz o que quer, mas o reino de Deus tem que ter cerca viva, tem que ter anjo protegendo, e a Bíblia diz assim, em Provérbios, que quem derruba um muro, uma cobra, uma serpente o morderá. Quem tira a doutrina? Danilo. Satanás deita e rola, deita e rola. Tem lugares aí que dizem evangélicos, Satanás está deitando e rolando, doutrinas de demônios sendo disseminadas, né, a bancarrotas. Difícil, né, irmãos? Triste falar isso, mas é uma grande realidade. Verso 16, ele está queimado pelo fogo, está cortado, eles perecem a repreensão do teu semblante. Quer dizer, está cortado, está subjugado, e Deus agora repreende eles, porque eles estão 70 anos na Babilônia, pagando o que eles deviam para Deus, né? Deus tinha tirado eles do Egito, plantou eles lá, de repente eles vão para uma outra terra, cativos. É um salmo de lamentação ou não, irmãos? De tristeza. Olha o que a Bíblia diz, terminando, verso 17: esteja a tua mão sobre o homem da tua mão direita, sobre o filho do homem, a quem fizeste forte para ti mesmo. Está falando de Jesus aqui. O homem da tua mão direita, o homem forte, filho do homem. Quem é que veio resgatar Israel e a igreja? Eles não entenderam. Verso 19, aí ele volta novamente no coro, no refrão: faze-nos voltar novamente, ó Senhor Deus dos exércitos, faz brilhar a tua face, seremos salvos. O brilho da face de Deus. Sabe quem é o brilho da face de Deus? Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Paulo diz: nele habita toda a plenitude da divindade. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele salva. Só assim seremos salvos, só através do brilho de Jesus.
nesse mundo sombrio. Por isso, irmã Andréia, não podemos deixar de falar mesmo, toda oportunidade, falar de Jesus, só mesmo Jesus. E nunca nós podemos ficar temerosos de falar sobre o Evangelho, a verdade do Evangelho, a intrepidez do Evangelho, a realidade do Evangelho. Nunca podemos atenuar o Evangelho, né? Temos que falar o Evangelho como ele é, porque o Senhor Jesus, ele salva mesmo. Sabe o que escandaliza, irmãos? Não é a verdade do Evangelho, não é você ler a Bíblia e dizer assim, Judas roubava. Não é isso que escandaliza. O que escandaliza é a nossa omissão e os escândalos que estão sendo disseminados aí na nação. Como eu sempre digo aqui, 50 milhões de evangélicos e a nação nunca foi tão corrupta. Coloque-se de pé, por favor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.